Olá, pessoal. Boa noite. Paz do Senhor. É uma alegria estar aqui hoje para compartilhar com vocês a palavra de Deus nesse projeto tão importante que trata sobre a formação de jovens cristãos para alcançarem, para entenderem o propósito da grande comissão e cumpri-lo, porque é chegado o tempo, mais do que nunca, nós vemos pelos sinais tão evidentes que tem chegado o tempo em que a igreja vive a última hora, pela evidência dos sinais, e isso mostra a urgência de se cumprir o ide de Jesus, conforme Mateus capítulo 28. Então, o Hangar, ele tem esse propósito, ele tem esse projeto, despertar jovens como você para entender, para descobrir, para se posicionar como um agente para a obra missionária. Todos nós somos chamados, não existe essa coisa de que um é chamado e o outro não. Verdade é que existem sim ministérios específicos, mas todos somos chamados para compartilhar a palavra do Senhor, que liberta, que salva, que transforma, a palavra viva que leva o homem a conhecer a Cristo e também os caminhos pelos quais ele deve percorrer para alcançar a salvação. Hoje nós temos aqui, dentro do projeto, Hangar 13:17, e esses dígitos, eles fazem menção de 1 Pedro, capítulo 3, versículos 13 a 17. E a gente vai tratar um pouquinho, aqui num curto espaço de tempo, sobre esse texto. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 13 a 17. Lembrando vocês que a carta de Pedro, a epístola de Pedro, ela foi escrita para encorajar crentes que estavam passando ou estariam para enfrentar provações e perseguições ainda nos tempos da igreja primitiva, nos primeiros anos da igreja primitiva. E Pedro, ele está encorajando os crentes. Essa é uma carta, as duas cartas de Pedro, ele trata de vários assuntos, mas são palavras de encorajamento, de alegria e de esperança em tempos difíceis. E também é uma carta que trata sobre a conduta cristã, né, desse cristão vivendo nesse tempo, seu caráter, seu modo de viver a sua vida cotidiana, lembrando que nós precisamos viver no mundo, de forma que o nome de Cristo seja glorificado e seja conhecido através de nós. As pessoas com quem nós convivemos, amigos, escola, trabalho, pessoas da nossa convivência cotidiana, a maioria deles que ainda não conhecem o Senhor, que são descrentes da palavra por não conhecê-la, eles dificilmente lerão a Bíblia, né? Porque não há um interesse para quem não tem o conhecimento das coisas de Deus de ler a Bíblia. Alguns podem ler talvez como simples livro de pesquisa, mas eles conhecerão a Cristo lendo a nossa vida. Então, é preciso que a gente tenha bastante cuidado com o nosso testemunho. Pedro também trata, na sua carta, sobre a questão de que somos peregrinos e forasteiros. Essa ideia de peregrino, de forasteiro, ela tem uma mensagem. Ela está dizendo para nós que aqui não é o nosso lugar. O mundo não é a nossa casa, não é o nosso lugar. Nós não somos daqui. O peregrino, ele pode gastar tempo, dias, até meses, em algum lugar, viajando, conhecendo, mas ele não é daquele lugar. Ele está de passagem, ok? O forasteiro é a mesma coisa, ele está passando por aquele lugar. Ele pode ter, enquanto está nessa viagem, ele pode ter bons e maus momentos, mas ele não está fixado, ele não tem uma casa fixa. Isso nos remete
a entender que nós estamos aqui de passagem. Nós não somos daqui. Isso precisa ser uma realidade vivida por nós. Paulo diz que nós não devemos nos amoldar, não devemos nos adaptar ao mundo. Ele não está falando da natureza, das coisas bonitas que Deus mesmo criou. Paulo está falando do sistema mundano, corrompido, falho, distante de Deus, contra tudo aquilo que a Bíblia ensina, tudo aquilo que a Bíblia põe como regra de vida, de conduta. O sistema do mundo, ele é 100% contrário a isso. Então, nós não podemos tomar essa forma, né, do mundo. Então, nós não somos daqui e nós temos que manter as características do lugar de onde nós somos. Quando você está em algum ambiente diferente do seu, por exemplo, se você sai da sua cidade e vai para uma outra cidade, quando você chega naquele lugar, naturalmente você sente a diferença. A maneira como as pessoas falam pode ser português, mas é carregado, né, de todo um sotaque que você vai perceber que é diferente de você, do jeito que você fala, do jeito que você se expressa. Existem as palavras que têm, como é que eu posso te falar? Elas têm significados específicos para aquela região, para aquelas pessoas. Nome de comida, nome de algum objeto, que talvez é diferente do lugar da onde você veio. E você está ali, e você, enquanto está ali, às vezes você até se adapta no sentido assim de boa convivência. E você aprende a falar alguma coisa, a se expressar igual, a comer alguma comida. Mas você nunca perde as suas raízes. Quando alguém te pergunta da onde você é, para onde você está indo, por que você está ali, logo você tem toda aquela alegria de dizer, não, eu sou paulista, eu sou mineiro, eu sou carioca, eu sou brasileiro, né? Porque você vai carregar dentro de você as suas origens. Como cristãos, conhecedores da palavra de Deus, nós entendemos que nós fomos feitos filhos de Deus, herdeiros de Cristo. Então nós temos que carregar as marcas dessa herança, da vida nova que temos em Deus, sabendo que nós temos uma maneira de viver diferente desse mundo. É fácil? Não, não é fácil. Até porque é muito mais tranquilo a gente se adaptar, não é? Se você se adaptar, você não tem muitos problemas, você não vai ter dificuldade, você não vai ser questionado, você vai simplesmente fazer o que todo mundo faz. Mas se você é cristão, você foi chamado exatamente para o contrário disso. Você não faz o que todo mundo faz, você não é como todo mundo é, porque você tem um mestre, um Senhor, você tem uma orientação dada pelo seu Senhor de como você deve viver. Então, queridos, é sobre isso que a gente vai tratar nesse momento, ok? Bem, 1 Pedro capítulo 3, eu vou fazer uma leitura que são alguns poucos versículos. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 13 a 17. E essa leitura eu vou fazer na versão transformadora. E eu gostaria que você estivesse atento a essa leitura. Quem é que lhe desejará fazer mal se você se dedica a fazer o bem? Mas, ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e nem tenham medo de ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Façam, porém, de modo amável e respeitoso. Mantenham sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Lembre-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Esse é o texto que a gente vai
conversar aqui um pouquinho. Pensando nesse primeiro momento que a gente falou aqui sobre a questão de não sermos daqui, isso já nos traz uma implicação muito importante. Eu sou representante do lugar na onde eu vim. Por exemplo, como eu citei, se você é um brasileiro numa outra nação, você é um representante do Brasil. Você carrega características próprias da sua nação. Além da fala, da roupa, da alimentação, que é tudo muito característico do lugar da onde você veio, existem coisas que elas estão implicitamente assim dentro de você. Cultura. Então, de repente, você vai ver, por exemplo, como se conduz um casamento numa outra cultura. E você pode, às vezes, ficar chocado com aquilo que você vai ver lá fora. Por quê? Porque você tem convicções dentro de você de como deve ser. Como um homem trata a sua mulher, como um pai trata o seu filho, como patrões tratam os seus empregados. Por exemplo, se você chegar num lugar onde existe algum resquício, por exemplo, de alguma situação que desfavorece a mulher, desfavorece a criança, desfavorece a pessoa de uma outra religião. Isso tudo para a gente é assustador e você tem uma repulsa natural, porque aquilo não condiz com aquilo que você criou dentro de você, que você crê, que você vive, que você prega, né? Pregar aqui no sentido mesmo de crença, daquilo que você acredita. E aí, naturalmente, brota em você uma certa rejeição por aquele tipo de conduta, porque você não concorda com aquilo. Você pensa diferente, você vem de uma maneira de ver as coisas, de pensar sobre as coisas totalmente oposta. Espiritualmente, né, trazendo isso para a vida cristã, a nossa conduta nesse mundo precisa ter esse panorama. Eu vejo coisas acontecendo ao meu redor todos os dias que eu não posso simplesmente achar que aquilo é normal. Eu preciso ter uma maneira de ver, de pensar e de me conduzir diferente daquilo que o mundo faz, o sistema, ok? Então ele diz assim, se alguém lhe deseja fazer mal, isso não pode ser algo que vai tirar você do alvo, vai fazer você desacreditar de Deus. Porque ele está dizendo aqui que você deve fazer o bem. Por que você deve fazer o bem? Por causa de Cristo, por causa da salvação. Porque você foi alcançado, transformado, isso faz parte de um novo caráter. Quem está em Cristo, nova criatura é. Eu fui transformada. O Evangelho me transformou, mudou o meu modo de pensar, de olhar para a vida, de ver a vida, de tomar decisões, de amar, de perdoar, de ser compassivo, misericordioso. Então eu vou aprender a fazer o bem. E aí ele faz uma pergunta: quem que vai nos desejar mal se nós estamos dispostos a fazer o bem? Parece que ele faz uma pergunta muito óbvia, né? Se eu estou fazendo bem, ninguém vai me fazer o mal. Porém, em seguida ele diz assim, mas se você sofrer por fazer o que é certo, você vai ser abençoado. Como é que a gente consegue compreender nesse tempo uma observação como essa? Se a gente vive num lugar, numa cultura aonde quanto mais esperto você for, quanto mais você passar a perna, quanto mais você tiver lucro, mais você progride, mais você é inteligente, mais você é o cara, né? Aí a Bíblia está dizendo para nós que a gente precisa fazer o bem, não é porque as pessoas nos fazem o bem. Nós fazemos o bem porque isso faz parte da conduta cristã. De repente, a natureza do ser humano, a minha natureza, ela não quer fazer o bem quando eu não recebo o bem.
Mas a minha natureza cristã, a pessoa que eu me transformei e eu vivo em Cristo agora, o que eu sou em Cristo, vai me dar capacidade, vai me dar entendimento de que eu preciso fazer o bem mesmo quando eu não recebo o bem. E isso, pessoal, não é muito fácil. Você sabe que não é fácil. Falando das mínimas coisas. Quando alguém te vira o rosto, naturalmente você quer ignorar. Quando alguém, de alguma forma, te traz um prejuízo, dentro de nós, todo o nosso ser é tomado por um senso de justiça própria. E nós queremos justiça, às vezes com as nossas próprias mãos. Né? Eu fiz o bem, eu sou honesto, eu sou correto, eu sou cristão, eu estou estendendo a mão, eu estou orando, eu estou pregando o evangelho. Como é que essa pessoa pode me devolver o bem que eu estou fazendo com um mal tão grande? Isso não é muito fácil de administrar. Mas o que Pedro está nos falando é que ainda que a gente sofra por fazer o bem, é melhor para nós. E a gente não deve deixar entrar no nosso coração esse medo ou esse desejo contrário de revidar o mal com o mal. Paulo fala que a gente não deve dever nada a ninguém, a não ser o amor. Isso nos ensina que a prática do bem, ela não é porque eu estou recebendo o bem. Ela é uma prática por causa daquilo que Deus fez na minha vida. A Bíblia está nos dizendo, você pode conferir isso nas Sagradas Escrituras, que ao invés de nós cultivarmos a inimizade, declararmos quem são os nossos inimigos, nós devemos, na verdade, confiar em Deus, confiar no cuidado de Deus, confiar de que, fazendo o que eu devo fazer, eu vou receber de Deus o que Ele diz que fará na minha vida. Quando Ele diz assim, vocês não devem se preocupar porque vocês fazem o bem e alguém está lhe fazendo o mal. Por fazer o bem, você está fazendo o que é certo. E por fazer o bem, você vai ser abençoado. Cristo é glorificado nisso. E aí a gente poderia levar isso aqui para muitos, muitos caminhos, né? Quando você vê nesse mundo que nós estamos vivendo tanta injustiça, tanta perversão, tanta corrupção, dá para a gente acreditar que a gente é abençoado, mesmo fazendo o bem, quando ninguém faz o bem? A impressão, o sentimento que vem ao nosso coração é que a gente está sendo bobo. Você está fazendo um papel totalmente contrário. Como é que você vai amar algumas pessoas, né? Eu não estou falando do pobre necessitado que depende do pão. Eu estou falando de gente que você convive todo dia e que talvez você não tenha que ajudá-lo porque ele tem falta do pão. Você não tem que ser bom para ele porque se você não for bom ele vai morrer. Nós estamos falando de pessoas com as quais a gente convive e que estão muito melhor do que nós, aparentemente, que não tem falta de nada e que você precisa ser cristão, fazendo o bem, vivendo Cristo, a palavra, o evangelho, a bondade, o favor de Deus, quando eles não têm o menor entendimento sobre isso e até zombam de nós. Aqui na leitura ele disse, não se preocupem e não tenham medo de suas ameaças. Por quê? Porque a gente vive esse contexto hoje, não é? Que a gente, muitas vezes, não tem clareza naquilo que a gente compreende, não há uma clareza, se não for pelo Espírito Santo, humanamente, não há uma clareza disso, de fazer o bem e ser abençoado, quando você só está recebendo o mal. Algumas vezes, os textos bíblicos, eles fazem menção disso. Se alguém te pede para andar 1 milha, vai mais uma, Jesus falou. Se
alguém ferir um lado da sua face e dar o outro. Não está falando do rosto, de bater no rosto, mas está falando de você exercer o cristianismo. As bem-aventuranças diz que somos felizes, somos abençoados quando exercemos misericórdia, quando perdoamos, quando temos um coração diferente do coração do ímpio, daquele que não conhece a verdade. A Bíblia diz que bem-aventurado é o pobre de espírito, bem-aventurado é quem chora. Quais são os valores do mundo que vão se aplicar a isso no mundo? Não existe valor no mundo. Quem chora é um fraco. O coração quebrantado, contrito, é um fraco. Não é? Lá no mundo é a lei do mais forte. Mas a Bíblia está nos ensinando, a mim e a você, que para nós sermos cumpridores do Ide de Cristo, não é só a gente abrir uma Bíblia e pregar o mais lindo sermão, porque nós precisamos pregar também com a nossa vida. Então, fazer o bem é algo necessário, mesmo quando a gente, nesse momento, não está vendo bem ser aprovado, ser exaltado. Pelo contrário, parece que toda malignidade, todo engano, toda mentira, isso sim é aplaudido. Toda corrupção, todo tipo de situação que faz mal, que oprime, isso sim é valorizado, isso tem importância. Quando o pobre, o fraco, o negro, quando o desempregado, quando, enfim, aquele considerado menor, ele é subjugado. Muitas vezes são essas pessoas que estão em evidências. Mas, querido, tenha certeza, não é esse o propósito de Deus. E aí o Senhor traz uma palavra aqui, através de Pedro, de grande responsabilidade. Ele diz, em vez de você sofrer, ficar triste, porque você faz o bem e o bem não é reconhecido, você faz o bem e você é perseguido, você faz o bem e não é valorizado, você tem lá um colega de sala, de quarto, você tem um vizinho, até alguém parente, que você, poxa, você fez o bem, você se dedicou, você ajudou, você fez assim, alguma coisa em favor dele, você ouviu, porque fazer o bem não é só quando você dá um prato de comida. Fazer o bem não é só quando você dá um dinheiro. Fazer o bem é você estar lá com alguém, passando um momento difícil, você está lá, você doa o seu tempo, os seus ouvidos, o seu coração, o seu ombro. E aí, quando você mais precisa, ou quando, não sei nem se é precisa, quando você menos espera, vamos aplicar assim, essa pessoa simplesmente se vira contra você. Isso acontece com a gente todo o tempo, né? Jesus está dizendo, ao invés de vocês ficarem preocupados e terem medo disso, ficarem aborrecidos, eu quero dizer para vocês, consagrem a Cristo como Senhor de suas vidas. Isso é tão sério, gente. Isso me faz pensar naquela palavra quando Jesus ainda está no Sermão da Montanha, dando as primeiras orientações aos discípulos, e Jesus fala para os discípulos, aqueles que estão ouvindo, Jesus diz assim, por que é que vocês me chamam Senhor e não fazem o que eu mando? Consagrem a Cristo como Senhor. Quem tem um Senhor abriu mão da sua vontade. Quem tem um Senhor abriu mão de si mesmo. Quem tem um Senhor vai precisar aprender a renunciar. O Senhor tem a última palavra. O Senhor tem as diretrizes. O Senhor tem uma vontade soberana que a gente precisa obedecer. Isso é muito sério. Em condições favoráveis ou desfavoráveis, vocês precisam consagrar a Cristo como Senhor de suas vidas. Isso é muito importante. O que ele quer dizer? O Senhor da minha vida é aquele que eu adoro. Eu não adoro quando eu estou no momento do culto, onde eu canto um hino, uma música de louvor, de adoração, uma canção linda, emocionante, que me faz embargar a voz, engasgar e até chorar. Não, isso é só um momento que talvez a gente possa estar aplicando a adoração. A adoração acontece no nosso dia a dia.
Não tem como você falar de adoração, você não lembrar de alguns textos bíblicos. Por exemplo, a mulher samaritana falou, onde é que a gente adora? Alguém diz que é em Jerusalém, outro diz que é em cima do monte, onde é que se adora? Jesus disse, vocês devem adorar em espírito e em verdade. Em qualquer condição, em qualquer situação, em tempos ou condições favoráveis ou desfavoráveis. Mantenha o coração em Deus, os olhos em Deus, em adoração, aquele que é Senhor. Quando eu adoro, é mais do que dizer aleluia, glória a Deus. É mais do que decorar um versículo, pregar um sermão. Adorar a Deus é um estilo de vida. Tudo que eu faço, adora a Deus. Bom, se tudo que eu faço adora a Deus, eu não vou poder fazer o mal. Eu não vou poder desejar vingança. Eu não posso mentir. Eu não posso ter duas caras. Nós estamos no tempo da máscara, né? A máscara está em alta. Mas se eu o adoro, eu não posso viver com uma máscara que não me revela quem eu sou de verdade. Você já percebeu que nesse tempo pode ter acontecido de você ter passado por alguém que você conhece, mas você não cumprimentou porque a máscara não te permitiu identificar quem era? Pois é. Como cristãos, nós temos que ser autênticos, verdadeiros, não super-homens, não a Mulher Maravilha, gente comum, simples como eu e você, mas gente que é o que é. Paulo, o grande Paulo, ele disse o seguinte, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero está todo dia diante de mim. O que a gente pode aplicar com esse texto tão poderoso? Que eu quero ser correta, eu quero ser fiel, eu quero ser totalmente honesta, eu quero falar só a verdade, eu quero ser a melhor esposa, a melhor mãe, a melhor crente possível, eu quero ser a melhor cidadã, mas muitas vezes eu não consigo. Eu falho, eu erro, eu peco. Agora o mal que eu não quero é tão fácil, é uma mentirinha, é uma indiferençazinha, é qualquer situação que não tem nada a ver e que, na verdade, não glorifica o nome do Senhor. Pedro está dizendo, consagrem a Cristo como Senhor da sua vida. Algo consagrado é algo separado. Alguma coisa que foi consagrada, ela só pode ser usada para aquele fim. Se eu consagro a Cristo como Senhor da minha vida, eu estou dizendo para Cristo, para a igreja, para o mundo, para aqueles que estão ao meu redor, que a minha vida é para uso dele, para a glória dele, usada por ele, e ele será glorificado sempre na minha vida. Mas o versículo 15, ele não fala só disso. Ele ainda fica um pouco mais sério. Ele diz assim, ó, e se alguém lhe perguntar a respeito da sua esperança, esteja sempre preparado para responder. Sabe o que Pedro está dizendo? Esteja pronto para falar e para explicar a qualquer pessoa que perguntar por que você adotou esse estilo de vida. Por que você é assim? Por que você não transa enquanto namora? Por que você se resguarda para o casamento? Por que você é honesto? Por que você fala sempre a verdade? Por que você não faz esse negócio aqui que você pode ter um lucro? Por que você prefere a nota verdadeira lá daquela matéria que você não dominou e você vai ter que fazer de novo porque a nota não foi boa, do que a famosa cola? É disso que Pedro está falando. Porque às vezes a gente espiritualiza as coisas demais e fala só das grandes coisas. Pedro está tratando da prática da vida cristã. Quando alguém te perguntar por que você não faz isso, você vai ter graça, sabedoria para explicar que estilo de vida é esse. Olha, escuta, presta atenção. É mais do que ser evangélico. É mais do que ir a uma igreja. É mais do que pertencer a uma denominação, a uma comunidade de fé. É ser cristão. Quando alguém me pergunta por que eu sou,
que eu fui transformada pelo poder do Evangelho. Eu fui alcançada. Eu continuo tendo dentro de mim uma natureza carnal que me puxa, que me atrai a viver segundo a minha carne, aos prazeres da minha carne. E eles fazem bem à minha carne. Mas uma vez que eu conheci a Cristo, e Cristo agora é o Senhor, porque eu consagrei a Cristo como Senhor na minha vida, eu procuro viver a minha vida não baseada nos prazeres da minha carne, nos desejos da minha carne, mas naquilo que glorifica a Deus. Isso é um ato de adoração. Bendito seja o nome do Senhor. E ele diz assim, ó, vocês precisam fazer isso sem briga, sem contenda, sem aspereza. Façam isso de modo amável e respeitoso. Falem de Cristo com gentileza. Falem de Cristo com amor. Aí você pode me dizer, mas nem sempre Jesus foi tão gentil. Algumas vezes Jesus foi duro. Paulo algumas vezes exortou. Pedro usou de palavras de poderosa exortação. Mas não era a regra. Não era a regra. Era a exceção. Jesus usou o chicote uma vez. Nas outras vezes, Jesus falava a verdade. Por exemplo, quando Jesus estava a sós com a mulher pecadora. Depois que os seus acusadores já tinham ido embora, porque Jesus perguntou, ou Jesus falou, quem entre vós não tiver pecado, lance a primeira pedra. Ninguém pôde lançar, porque todos eram pecadores. Mas quando eles se retiraram, Jesus, com gentileza, Jesus de forma amável, respeitosa, disse para aquela mulher, onde estão os teus acusadores? Ah, ninguém, Senhor, todos foram embora. Jesus disse, em outras palavras, tudo bem, ótimo, tudo certo. Eles não poderiam mesmo te acusar. Mas uma coisa eu quero te dizer, eu estou usando minhas palavras. Você também não pode pecar mais. Vá em paz e não peques mais. Para a mulher samaritana, Jesus também chamou a responsabilidade. Vai lá e chama o teu marido para a gente ter uma conversa. E ela disse, Senhor, eu não tenho marido. Jesus não ignorou. Jesus disse assim, é verdade, você já teve 5 e o que você tem agora não é teu. Mas Jesus não a humilhou. Com isso, eu quero dizer a você que de uma forma generosa, amável, devemos glorificar a Cristo. E o último versículo, ele diz assim, lembre-se que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que sofrer por fazer o mal. Se estamos tratando de pessoas inclinadas a atender um chamado, de pregar o Evangelho, de ir às nações, de pregar na faculdade, de pregar na universidade, de ser missionário na última hora que a igreja tem na terra, no lugar aonde está, para ganhar vidas, a gente precisa ter essa consciência em nossos corações. Uma consciência tranquila na presença de Deus. Eu estou fazendo o que é certo. Eu estou cumprindo a vontade de Deus. Eu estou disposto a obedecer a orientação do Senhor. Jesus, ele deu a sua vida, ele morreu pelos nossos pecados. Sem nunca pecar, Pedro mesmo diz que ele morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los a Cristo. Esse é o motivo pelo qual nós podemos entender que o sofrimento, ele pode fazer parte da vida cristã. Se for da vontade de Deus, se ele permitir, essa vontade de Deus não é porque Deus tem prazer no seu sofrimento, mas se ele permitir que você e eu estejamos prontos, que a gente tenha disposição e que sofra por fazer o bem e nunca por fazer o mal. É melhor sofrer por fazer o bem, se é isso que Deus permite, do que você sofrer ou trazer um escândalo àquele que está sendo levado a Cristo. Que a gente nunca sofra por fazer o mal, por escandalizar, por trazer para alguém
alguma consequência que o faça não crer em Cristo por causa da minha conduta. Eu termino essa minha palavra hoje dizendo para você, Deus está nos conduzindo à maturidade. Cristãos maduros podem cumprir em suas vidas o ID de Cristo. Maduros, não velhos, maduros. Pessoas que entenderam que o poder do Evangelho liberta, transforma, salva, regenera, faz tudo novo. Uma velha criatura é transformado em nova criatura por causa do poder do Evangelho. Se você tem esse chamado, esse é o tempo, essa é a hora. Como peregrino, como forasteiro, abrace o ID, faça com que a sua vida seja uma plataforma da pregação do Evangelho no último momento que a igreja tem na terra. Os dias são maus. Paulo disse que os dias maus chegariam e eles eram os sinais evidentes de que a volta de Jesus é uma realidade. Então, que nesse tempo, com tantas adversidades ao nosso redor como os dias que nós estamos vivendo, seja para nós o alicerce, ou seja, a plataforma da onde eu e você vamos nos levantar para cumprir o ID de Cristo. Ele chamou a mim e a você. E que nós possamos atender com essas orientações. Fazendo bem, que a gente não venha sofrer por causa do mal, por não viver o Evangelho como ele é. Mas que a gente até sofra, mas por fazer o bem. E que Cristo seja o Senhor absoluto das nossas vidas. E que a gente não esteja preocupado com aquilo que as pessoas vão dizer ao nosso respeito. Porque ainda que eles digam alguma coisa contrária, quando eles nos verem vivendo a Cristo, eles vão entender que aquele primeiro momento, aquela primeira impressão que eles tiveram não é a verdadeira. E que a gente faça isso sempre de modo que Cristo seja glorificado em nós. Consciência limpa, alma limpa, vida limpa, santificados. A consciência tranquila, limpa, ela é consequência de uma vida santificada, de uma vida de afastamento do pecado. Cada vez mais próximos de Deus, nós teremos uma consciência limpa. E ainda que alguém fale alguma coisa de nós, ele ficará envergonhado quando ele vê que nós vivemos realmente tendo Cristo como Senhor das nossas vidas. Amém? Posso orar com você? Pai, queremos te louvar pelas vidas que têm atendido o teu chamado, entregado o coração ao Senhor e também entendido e dispostos estão a fazer a tua obra, a cumprir o ID. Usa cada um destes jovens como instrumentos do Senhor. Que sejamos tua boca, que sejamos tuas mãos, que sejamos os teus olhos, que sejamos os teus pés, que sejamos aquilo que o Senhor seria se o Senhor estivesse aqui. Confesso que é um grande peso de responsabilidade, mas é para isso que fomos chamados. Que a gente sempre se lembre que estamos aqui de passagem, nós não somos daqui. Aliás, nós estamos voltando para casa. E enquanto estivermos aqui, que seja evidente em nós as marcas do Evangelho transformador, libertador, regenerador, transformador. Que isso seja evidenciado na nossa prática de vida cotidiana. Não apenas quando pregamos um sermão, não apenas quando estamos atrás de um púlpito ou quando lideramos alguém, mas que sejamos isso no nosso dia a dia, reflexo de uma vida transformada. Que alguém possa ver em nós as marcas de Cristo, não talvez, Senhor, pela perseguição religiosa, mas pela prática do amor, pela prática da misericórdia, pela prática da bondade, do perdão, que Cristo seja conhecido em nós, por aqueles que estão ao nosso redor.
ser com aqueles que estão nos ouvindo nesta noite. Que convicções sejam formadas, chamados evidenciados e que jovens cada dia mais convictos, mais firmes, mais fortes se levantem para cumprir a tua vontade. Essa é a nossa oração. Te louvamos e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou a pastora Jocely e desejo que vocês, nesse projeto, caminhem, avancem e cheguem aonde Cristo tem estabelecido para cada um de vocês. Um abraço e fiquem todos na paz do Senhor.